Bora, povo! Como prometido, vídeo para ajudar a gente aqui no entendimento da nossa matéria, do nosso assunto, do nosso conteúdo. Física, aulas aqui para a gente ser feliz. Cinemática, esse é o conteúdo nosso que a gente está estudando em sala de aula. Então, meus amores, a cinemática, ela estuda o movimento, a gente vai ver que isso é diferente. Lá pelo segundo bimestre a gente vai estudar dinâmica e a gente vai ver que na cinemática a gente não está preocupado quem causou o movimento. O importante para a gente, por enquanto, é que o trem, ele tá, ó, a setinha aqui, ó, ela está se movimentando para algum lugar. Isso aqui é o mais importante para a gente. Então, sem muita enrolação, bora pro exemplo. A gente vai começar falando aqui desse conceito de velocidade, que você vai falar assim, mas eu já sei o que é isso, professor. Então bora ver em detalhezinhos para a gente prosear bem detalhadamente sobre a velocidade. A gente fala assim que a velocidade é, olha o carrinho aqui, ó, é a quantidade de espaço que um objeto, um corpo, um carro, um trem, ele vai percorrer em um determinado tempo. A gente chama isso de intervalo de tempo. Bora subir aqui um pouquinho para a gente ver. Pega a visão aqui, ó. Velocidade vai ser a quantidade de espaço percorrido que o objeto percorre em um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo você pode medir do jeito que você quiser. Você pode medir, pega aqui, por segundo. Você pode medir por hora, você pode medir por minuto, você pode medir por dia, por meses, por anos, décadas, tá? Tem diversas formas de você medir o tempo. A distância também, tá? Então, bora lá. Esse carro, se ele percorre 20 quilômetros, olha aqui, ó. Esse carro, ele vai percorrer 20 quilômetros em um intervalo de tempo que a gente vai chamar de 1 hora. Então, a gente pode falar que a velocidade, olha o símbolo aqui, deste carro é de 20 quilômetros por hora. Quer dizer que a cada hora ele percorre 20 quilômetros. Então, se nós temos um tempo de 1 hora, ele vai percorrer uma distância de 20 quilômetros. Porém, se a gente tem um tempo de 2 horas, ele vai percorrer 40 quilômetros. É isso que a gente está querendo dizer. Então, é uma quantidade de espaço, neste caso, foram 20 quilômetros, em um intervalo de tempo. Neste caso, foi 1 hora. E se fossem 2 horas? Então, este carro percorreria 40 quilômetros, tá? Vamos seguir aqui para mais exemplos. Pega aqui. Só que existem diversas quantidades de espaço e diversas formas de medir o tempo. Se você tem aqui, pega esse primeiro exemplo aqui, meu bem. Você tem 800 metros que essa pessoa vai percorrer em 6 minutos. Então, você pode dizer que a velocidade dessa pessoa é 800 metros por 6 minutos. Isso também é velocidade. A segunda pessoa vai percorrer 300 quilômetros em 2 horas. A velocidade dela é 300 quilômetros por 2 horas. Uma terceira pessoa vai percorrer 60 centímetros em 7 segundos. A velocidade dela, por conseguinte, vai ser 60 centímetros por 7 segundos. Então, repara que a gente sempre fala primeiro a distância
Velocidade, ela é igual a distância, tá aqui, ó, espaço, né? Olha ali em cima. A gente sempre fala quilômetros por hora, 60 centímetros por 7 segundos. Então, a gente tem a velocidade, ela é igual a distância pelo tempo. Mas repara que, nesse primeiro exemplo, a gente tem o tempo em minutos. No segundo exemplo, a gente tem o tempo em horas. No terceiro exemplo, nós temos o tempo em segundos. Do mesmo jeito, vamos mudar a cor desse trem aqui. A gente tem a distância, que o espaço, no primeiro exemplo, em metros, no segundo exemplo, em quilômetros, no terceiro exemplo, em centímetros. Então, é importante a gente ter uma forma de medir mais bonitinha, mais uniforme. Então, vamos colocar algumas unidades para tentar construir alguns padrões aqui. Então, para não gerar essas confusões, a gente sempre vai falar assim. A gente sempre vai tentar dizer de forma mais fácil que a velocidade, ela vai ser medida, essa distância, geralmente ela vai ser quilômetros, e a distância virou quilômetros. E este tempo, quando é quilômetros, a gente usa horas, beleza? Por isso que a gente fala, um carro estava 80 por hora. 80 é a distância que ele percorre por hora, pelo tempo. É mais fácil falar 80 por hora do que 800 metros por 6 minutos, 300 quilômetros em 2 horas, tá? Quando a gente não usa quilômetros por hora, a gente vai falar que a velocidade, lembrando que velocidade, ela é a distância percorrida em um intervalo de tempo. Quando a gente não usa quilômetros por hora, a gente vai usar a distância percorrida, a gente calcula em metros, e o tempo a gente mede em segundos. Gente boa, vamos dar uma aprofundadinha aqui. Vamos supor que nós temos uma barata. Essa barata, ela vai sair daqui de Sidrolândia, tá? Aí ela vai percorrer, sei lá, vai até algum bicho que tem no meio do caminho. Ela vai andar uma distância de, vamos colocar aqui, 20 quilômetros. Esses 20 quilômetros, ela vai percorrer em, vamos supor, 20 minutos. 20 minutos. Aí, por algum motivo, ela chega aqui e ela quer descansar. Aí, ela fica parada. Ela fica parada aqui mais ou menos 10 minutos. Beleza? Aí, ela vai percorrer mais uma distância depois que ela descansou de também 20 quilômetros. Ela percorreu mais 20 quilômetros. Só que aí ela andou mais devagar. Ela estava mais cansada, ela percorreu esse segundo trajeto de 20 quilômetros, ela vai gastar mais 30 minutos, tá? 30 minutos. Tá? Aí, como que a gente trabalha com essa ideia? Ela andou numa velocidade inicial, que ela percorreu 20 km em 20 minutos, ficou parada 10 minutos e depois ela percorreu a mesma distância de 20 km, só que agora em 30 minutos. Então, a gente trabalha com a perspectiva de velocidade média.
Então, o conceito de velocidade média, a gente vai pegar uma medida de deslocamento total, tá? A gente vai pegar o tempo gasto para ela percorrer tudo isso, que neste caso foram 20 minutos, mais 10 minutos, mais 30 minutos, tudo isso aqui vai dar 60 minutos, tá? 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. E ela percorreu uma distância de 20 quilômetros mais 20 quilômetros na segunda andada dela. 20 quilômetros. Então, ela vai percorrer uma distância total de 40 quilômetros. E se a gente sabe que velocidade é igual a distância dividida pelo tempo, ou a distância percorrida em um intervalo de tempo, a gente vai ter aqui uma velocidade. Qual que foi a distância? 40 quilômetros. Então, ela teve 40 quilômetros em quanto tempo? Em 1 hora. Por hora. Então, ela teve uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. Então, repara, meu bem, que a velocidade média é a mesma coisa, é a distância percorrida pelo tempo, tá? A gente usa isso para não se preocupar necessariamente com qual era a velocidade aqui. Cara, ele andou 20 quilômetros em 20 minutos, então ele estava numa velocidade aqui nesse momento de 60 quilômetros por hora. Aí ele ficou parado, 0 quilômetros por hora. Aí ele andou 20 quilômetros em 30 minutos. Se você fosse ver aqui a velocidade dele nesse percurso, a velocidade dele era de 40 quilômetros por hora. Tá? Então, como que fica isso? 10 minutos parado, no primeiro trecho 60 quilômetros por hora, no segundo trecho 40 quilômetros por hora. Qual que foi a velocidade média? Qual foi a média de velocidade que ela, né? É a barata. Qual é a velocidade média que a barata teve neste intervalo de tempo chamado 60 minutos? Bom, se ela percorreu 40 quilômetros, a gente vai ter 40 quilômetros dividido pelo tempo. Se o tempo é 1 hora, então a gente vai ter 40 quilômetros por hora. Professor, e se fosse 2 horas? Aí a gente teria, pega a visão aqui na setinha, 40 quilômetros por 2 horas é a mesma coisa que 20 quilômetros por hora. Beleza?